O que é a anemia falciforme? É uma doença genética e hereditária causada pela anormalidade da hemoglobina dos eritrócitos, ou seja, dos glóbulos vermelhos. Como se transmite a anemia falciforme? É transmitida a partir de pais portadores que transmitem genes defeituosos para os seus filhos. Isto é, homens com um gene defeituoso e a mulher com outro gene defeituoso. E esta combinação dará então o resultado de filhos com esta enfermidade, que é denominada anemia falciforme. Pessoas aparentemente saudáveis podem nascer filhos com anemia falciforme? A resposta é sim. Pessoas portadoras, embora apresentam-se assintomáticas, em que a esposa e o esposo têm um gene com uma certa deficiência, podem sim ter filhos com anemia falciforme. Por isso, nós apelamos à necessidade de fazer-se os exames de falciformação ou eletroforese de hemoglobina. Quando aparecem os primeiros sinais e sintomas da anemia falciforme? Geralmente, os primeiros sinais aparecem entre os 4 aos 6 meses de vida. Os bebês, nesta fase, começam a produzir a sua própria hemoglobina e são visíveis os primeiros sinais e sintomas. Quais são os primeiros sinais e sintomas? Os primeiros sinais e sintomas que aparecem podem variar de pessoa a pessoa, mas normalmente em bebês o primeiro sinal que aparece é denominado o síndrome da mão e do pé, isto é, dactilite, inflamação das mãos e também dos pés. É muito doloroso e as crianças apresentam-se irritadas e algumas têm quadro não só de dor, mas também de febre. O que se deve fazer quando o doente apresentar crise de dor? Muita atenção! Sempre que o doente apresentar crise de dor, é recomendado que faça pensos morno na região em que apresenta maior dor, pensos mornos e não pensos frios, porque isto pode aumentar a dor do doente. E também é recomendado o uso de analgésicos para alívio da dor. Mesmo com estas práticas, a dor não reduzir, é necessário dirigir-se para uma unidade hospitalar em busca de outros recursos. O que um doente com anemia falciforme não pode comer? Curiosamente, como mito que existe nas nossas localidades, muitas pessoas afirmam que doentes com anemia falciforme não podem comer alguns alimentos, sobretudo o feijão, por conter ferro. Mas, na verdade, isto é um mito. Os doentes com anemia falciforme podem comer quase tudo, mas de forma equilibrada e balanceada, porque uma dieta saudável é fundamental para o bem-estar desses doentes. Um doente com anemia falciforme precisa de uma profilaxia antibiótica até os 5 anos de idade? A resposta é sim. Os doentes com anemia falciforme, infelizmente, são propensos a infecções. Logo, há necessidade deles fazerem profilaxia antibiótica, sempre recomendada por um médico ou especialista. Esta medicação geralmente vai até aos 5 anos de idade e depois há um outro controle. O ácido fólico é importante para os doentes com anemia falciforme? O ácido fólico é importante para o processo de divisão e crescimento das células e também para a reparação do DNA, ou seja, ácido desoxirribonucleico, a formação dos eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos e também ajuda na produção de proteínas. Em resumo, o folato faz bem ao cérebro, ao crescimento de unhas e cabelo, à proteção da pele e ao sistema circulatório e à imunidade. Logo,
O consumo de ácido fólico para os doentes com anemia falciforme é bastante importante. E em título de curiosidade, os doentes com anemia falciforme não precisam fazer ácido fólico todos os dias de 5 miligramas. 1 grama por dia é suficiente. Logo, se for um comprimido de 5 miligramas, ele pode fazer um comprimido na semana. Uma mulher com anemia falciforme pode ter filhos? Bem, esta questão é bastante pertinente e é bom que eu responda. É sim possível uma mulher com anemia falciforme ter filhos, mas é importante se ter alguns cuidados ou acompanhamento médico. Logo, a necessidade de uma dieta balanceada e também buscar ajuda de um especialista para acompanhar todo o processo gestacional, para evitar-se complicações que podem comprometer a vida da mãe.